Investimento é coisa séria e lá fora existe um mundo de possibilidades, mas nem todos trazem resultados. A Escola Técnica Habilitar está com matrículas abertas para os cursos técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, com uma metodologia inovadora, estrutura completa e um amplo campo de estágio. A Escola Habilitar prepara você para o mercado de trabalho. Cursos reconhecidos autorizados com 2 anos de duração, com aulas todos os dias. Informações pelo WhatsApp 993293083, pertinho de você. Rua Doutor Francisco de Oliveira Buarque, Rua da Areia, São Luís do Quintundi. Olá, galera, tudo bom? Boa noite, sejam muitos bem-vindos aqui a mais uma live. Hoje a gente está aqui falando um pouquinho também da Semana da Enfermagem, né? Hoje, dia 20 de maio, gostaria de parabenizar a todos os técnicos de enfermagem do estado de Alagoas e do Brasil, que vem aí desempenhando um grande papel, um excelente papel aí na questão do Covid-19, né? Então, quero deixar aqui a Escola Técnica Habilitar, quero deixar aqui um grande abraço aí para essa galera aí de força, essa galera que está aí na frente, no combate, na linha de frente ao Covid-19, a todos os técnicos de enfermagem de todo o Brasil, tá? Em especial aqui a galera de Alagoas. Quero também parabenizar meus queridos colegas, amigos, enfermeiros, né? Que na última terça-feira, dia 12, a gente celebrou aí o Dia do Enfermeiro, né? Estamos aí no Nursinal, o ano centenário de Florence, né? O ano da enfermagem. E a enfermagem, ela vem se mostrando aí muito à frente, né? Da questão desse combate aí ao Covid-19, tá? E hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho aqui da nossa live. A gente vai estar falando sobre diabetes, a relação entre as úlceras vasculogênicas, né? É um assunto de suma importância, de grande importância para você, toda a população que está aí agora nos assistindo, né? De suma importância por quê? Porque o diabetes é uma das doenças que mais acomete a saúde dos brasileiros, né? Diabetes e hipertensão. Essas duas doenças, né, têm ganhando aí altos aliados aí no decorrer da nossa vida, né? E a gente sabe que o diabetes é uma doença controlável, né? Uma doença, digamos assim, evitável, né? A gente pode dizer que é uma doença evitável. A partir do momento que você tem seus hábitos alimentares, seu estilo de vida aí, é importante para manter aí a questão como é que se diz? Da sua saúde, né? Com a diabetes. Mas, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. A nossa internet, a gente deve estar com um problemazinho na internet aqui, mas é devido a esse processo de pandemia, muita gente está tendo que acessar o WhatsApp e aí sobrecarrega aí o sistema, né? Mas vamos lá, vamos tentar fazer aí a nossa live da melhor forma possível. A galera tá entrando aí, professora Laísa, vai mandando aí o aviso aí. A professora Laísa, que é a nossa coordenadora, está aqui também nos auxiliando, tá? Nessa nossa live de hoje, nessa live que a gente vai falar um pouquinho sobre o diabetes, tá? Então, o que vem a ser o diabetes, gente? O diabetes, na verdade, eu queria mandar uma boa noite a todos vocês aí que estão entrando, estão nos assistindo, né? Esperando a galera entrar para a gente poder começar. Jéssica aí, uma boa noite para você também. Esperar a galera entrar para a gente começar a nossa discussão, o nosso bate-papo de hoje, que é um bate-papo muito legal, um bate-papo aí que realmente as pessoas têm essa necessidade de falar um pouquinho sobre o diabetes e a questão das úlceras por pressão, né? Aliás, boa parte dos pacientes que estão lá diagnosticados com a diabetes, né? Quando não se tem o controle, evolui para as complicações
Complicações essas que podem resultar muitas vezes na amputação, né? Na mutilação aí do paciente. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho de como a gente deve ter esses cuidados, tá? Lembrando, gente, que essa live, né, não dispensa a consulta, né, a avaliação de um profissional da área, né? É importante que você ou seu familiar que tenha lá o diabetes, né, faça o acompanhamento com o pessoal específico, né, profissionais aí da área. Gente, eu queria pedir desculpa a vocês, a nossa internet está travando um pouco aqui, mas vamos tentar levando, vamos ver aí o que é que vai dar, né? Daí para frente, espero a gente conseguir aqui. A internet hoje não está nos ajudando, não está sendo nossa aliada, mas espero que a gente consiga aí fazer a nossa live da melhor forma possível, né? Essa live que foi preparada aí para vocês, né, tirar dúvida. Quero lembrar também aqui a vocês, se tiver dúvida também, pode mandar também aqui pra gente, né? Pode falar aí pelo Instagram, né? Mandar a sua dúvida, o seu questionamento, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Eu queria mandar um abraço aqui também, uma boa noite aí para nossa querida Flávia Nunes, que vem sempre acompanhando as nossas lives, tá? A nossa querida professora Luana Mendes, né? Que é professora também da nossa instituição, que está aqui nos assistindo, compartilhando a nossa live de hoje, falando um pouquinho sobre, né, os cuidados aí com o paciente diabético, a relação que existe entre o diabetes e as úlceras vasculogênicas, certo? Então vamos falando. Quando a gente fala em diabetes, a gente deve parar um pouquinho e pensar o que é o diabetes, né? Muita gente não conhece o que vem a ser essa doença. Ah, é o açúcar no sangue. É o açúcar no sangue. Na verdade, a gente tem um hormônio, né, no nosso corpo que é chamado de insulina. A insulina, esse hormônio, ele é responsável por carregar a glicose, tá, dentro da nossa corrente sanguínea e levar lá para dentro da célula. Tá? Porque quem precisa de glicose nada mais é do que a nossa célula. O açúcar ele não pode ficar em grandes concentrações na corrente sanguínea. Quando ele está lá em grandes concentrações na corrente sanguínea, o paciente ele é diagnosticado como paciente do tipo diabético, né? Existem vários tipos de diabetes, né? Aqui a gente vai falar dos 4 tipos que existem, né? Na verdade, os 4 tipos que existem. Primeiro é o diabetes tipo 1, que é também conhecido como diabetes insulino dependente. É aquele paciente que precisa fazer o uso da insulina frequentemente. Se ele não faz o uso dessa insulina, gente, né, o corpo ele não consegue captar aquela glicose. Faz níveis altos e aí acaba levando a complicações, tá? Então é aquele paciente que é insulino dependente. Geralmente o diabetes tipo 1, geralmente ele tem causas hereditárias, né? A principal causa é a causa hereditária. Já o diabetes tipo 2 é aquele diabetes que não precisa da insulina, né? Não é aquele paciente que para viver ele precisa fazer doses de insulina, tá? Queria mandar um abraço aí para Vera que está aí também nos assistindo, tá aqui acompanhando essa nossa live, Vera, Coraci. Inclusive tem aqui perguntas também, tá, gente? Tem algumas perguntas aqui dos nossos seguidores que mandaram para a gente hoje, né, querendo saber. Daqui a pouco eu vou reproduzir os vídeos aí também para vocês, tá? Então, diabetes tipo 2 é aquele paciente que ele não precisa, teoricamente, fazer o uso da insulina, né? Ele com os anti-hipoglicemiantes orais, a gente consegue resguardar aí uma condição boa para esse paciente. A gente consegue manter essa glicose em níveis seguros. Mas para isso é muito importante, você que é diabético, você que está aí nos assistindo, você que é diabético, é muito importante o cuidado também com a alimentação. A medicação, ela não faz milagre sozinho, né? A medicação, na verdade, o tratamento para o diabetes, né, é um sistema em conjunto, né? Grande Marcos, daqui a pouco o Marcos tem aí recadinho que a gente vai estar reproduzindo aqui já, tá? Grande Marcos aí na nossa live também. Marcos Araújo, um grande abraço, hein? Tá aí firme e forte com a gente, participando da nossa live hoje. Então, quando a gente fala no paciente diabético, é aquele paciente que precisa unir, associar vários tratamentos
para que consiga chegar num denominador comum. Então, o remédio sozinho, ele não vai fazer o efeito. Eu preciso do remédio, tá certo? Eu preciso de boas práticas de atividades físicas, que é importante, né? A queima, né, de gordura também ajuda no controle também aí do diabético, tá? A questão do sono também é importante esse paciente manter o sono. E o sono também, tá? É importante também porque o paciente que é diabético, ele não pode, em hipótese nenhuma, passar da hora da alimentação. Tá? Então ele tem que ter lá a alimentação. O paciente diabético, ele tem que fazer no mínimo 6 refeições diárias. Então não é saudável para um paciente que é diabético acordar 10 horas do dia e fazer a primeira refeição, onde ele precisa tomar o medicamento em jejum, que é uma coisa também que eu vou falar. A questão do medicamento em jejum, quando a gente fala, não é você tomar o medicamento em jejum e logo em seguida você comer. O corpo, ele precisa de um tempo para que esse medicamento seja absorvido, chegue na corrente sanguínea, tá? E, como é que se diz? E faça o efeito farmacológico. Então, o que é que a gente recomenda para um paciente diabético? Aquele paciente que é diabético, a gente recomenda o seguinte: ele tomar o medicamento em jejum, 30 minutos antes dele comer, depois que ele toma, 30 minutos após, tá? Ele faz a refeição. Porque quando ele for se alimentar, o medicamento já tem feito o efeito e vai diminuir o risco de hiperglicemia, que é a glicose muito alta, após a alimentação desse paciente. Então, gente, é importante unir diversos fatores. Como alimentação adequada, equilibrada. A gente já teve aqui outras lives também. Queria mandar uma boa noite aí também para a Macaulay, que está aí nos assistindo. Grande Macaulay. Seja bem-vindo à nossa live, tá? Eu quero lembrar que a gente já teve aqui algumas lives com a nossa parceira aí, nossa Débora, nutricionista, que veio aqui, deu dicas importantes, que levantou aí um tema, uma discussão sobre a questão da tapioca, né? A Débora também tá aí online com a gente. Um grande abraço, Débora. Pode participar aí, pode dar essa força aí. Você que é nutricionista, que é desse ramo aí, pode dar essa força aí e me ajudar aí nessa live de hoje, tá certo? Então, gente, é importante uma boa alimentação para manter os níveis glicêmicos dentro dos padrões de normalidades, tá? Então, não adianta, como eu disse, não é só o medicamento que vai fazer o efeito, que vai fazer o controle, tá? Na verdade, eu preciso associar, né? Eu preciso associar a medicação, eu preciso associar também a alimentação. Então, tudo isso é importante para que um paciente diabético ele possa conduzir o seu tratamento, tá? Professora Luana, ela fez uma pergunta aqui, né? Quando o paciente é diagnosticado como pré-diabetes, há possibilidade da glicose voltar ao normal? Na verdade, quando ele é diagnosticado, né, logo de início, ao normal, e o paciente, não dá para ver direito aqui, e o paciente não desenvolver o diabetes, né? Sim, é possível. Quando o paciente, no início, né, ninguém nunca vai virar diabético da noite para o dia. Eu fui dormir, acordei e sou diabético. Isso não existe. O que a gente orienta é que você faça seus exames diários, né? Seus exames de rotina, seus exames de rotina, tá? Mantenha uma boa alimentação diária, tá? E faça os seus exames de rotina. Aí uma vez no ano, pelo menos uma vez no ano. Ninguém vira diabético da noite para o dia. Então, quando você faz os seus exames e você, naquele exato momento, você percebe que a sua glicose, ela está num padrão alterado, você melhorando a sua alimentação, você consegue reduzir seus níveis glicêmicos. Isso é de fato, tá? Isso é de fato. Você consegue reduzir seus níveis glicêmicos. Então, identificando uma situação como essa, você cortando o açúcar, né, o carboidrato, lipídio, você consegue melhorar o seu nível glicêmico. Então, é importante sim. No início, é possível sim se fazer o controle, né? E o diabetes, gente, o diabetes eu costumo comparar ele a um câncer. Ele não é tão agressivo como um câncer, né? Ele não chega a ser, não tem uma mortalidade como um câncer. O câncer, né, sem dúvida, ele é devastador. Mas o diabetes, ele vai matando o paciente aos poucos. O paciente que tem diabetes
que é um diabético descontrolado, um diabético descompensado, que não faz uso da medicação de forma correta, não tem uma boa prática alimentar, não faz atividade física, tá? Esse paciente, ele vai sofrer sérias consequências com esses níveis glicêmicos alterados. O diabetes, ele causa retinopatia diabética. Paciente a longo prazo, ele pode ter problemas oculares, pode ter uma cegueira. Maiara também que está aqui, né, nos assistindo, Maiara Personal, né, que é profissional aí da educação física, também está aqui, pode dar também melhores informações também, pode dar várias dicas também de como se exercitar em casa em tempos de pandemia, tá certo? Então, o diabetes a longo prazo, ele pode causar retinopatia diabética. O paciente, ele pode vir apresentar cegueira. O paciente, ele pode sim ter uma feridinha lá no pé, porque o diabetes, ele causa a neuropatia diabética. O que é isso, professor, a neuropatia? Ele tem a perda da sensibilidade. Então, vamos lá, tem uma brasinha de fogo lá no chão, né, uma brasinha lá, e o paciente pisa e não sente, porque diminui a sensibilidade por conta da neuropatia diabética. Então, é importante, né, esse conhecimento. Outra coisa, o diabetes também traz algumas disfunções, tanto para mulheres como para homens também. A questão do libido sexual é diminuído. O homem, ele pode ter sérios problemas com relação da glicose alta. Como ele causa a neuropatia, a gente sabe que os órgãos sexuais, né, o pênis, ele é inervado. E ele se tem o estímulo, né, nervoso para ter a resposta lá sexual. Então, muitas vezes pode acontecer que volta já, eu acho que a internet travou aí. Muitas vezes pode acontecer o seguinte, o paciente, ele tem lá a glicose muito alta e pode causar uma disfunção erétil. O paciente, ele pode ficar impotente para o resto da vida. Então, gente, ninguém descobre diabetes da noite para o dia. Isso precisa fazer um controle, fazer um acompanhamento, tá? Para que isso se tenha normalizado, tá certo? A gente tem perguntas aqui. Vocês que estão aí também do outro lado podem interagir com a gente aqui, fazendo perguntas também, tá certo, gente? A gente tem aqui uma pergunta da professora Luana. Além da retinopatia, o paciente também pode desenvolver outros problemas de saúde, como exemplo, depressão, né? Com certeza, né? Pode sim desenvolver outros problemas de saúde, né? Depressão e as mutilações que a gente vai falar aqui também, né? A questão da retinopatia diabética, a questão da neuropatia diabética leva também o paciente futuramente perder um membro. Tem uma lesão e essa lesão ela é difícil cicatrização. Por que é difícil cicatrização? O diabetes, na verdade, eu tenho um acúmulo de açúcar na corrente sanguínea. Como eu tenho um acúmulo de açúcar na corrente sanguínea, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o paciente vai faltar açúcar na célula, para a célula poder realizar suas atividades. Como falta açúcar lá na célula, a célula demora para se regenerar. Por isso que uma ferida no paciente diabético dá muito trabalho para cicatrizar. Dá muito trabalho para cicatrizar. Tem uma pergunta aqui também, a Luana afirma, né? Existe também o pé diabético como uma complicação, né? Isso, o pé diabético é uma das complicações aí mais temidas aí para quem tem o diabetes mellitus, tá? Vera tá falando aqui, minha glicose já chegou a 533, né? Fiz uso de medicação como o médico mandou. Realmente, Vera, é importante, tá? Ela ficou 107 depois do uso da medicação. É importante, sim, fazer a questão da medicação, porque essa medicação, ela consegue, como é que se diz, bloquear aí, esse nível glicêmico muito alto. Então é importante. Ela falou que ficou 107, parou com a medicação e ela voltou a aumentar de novo. E ela volta a aumentar de novo. No caso, se ela parar a medicação, ela volta a aumentar de novo? Sim, olha, é aquela coisa. O paciente hipertenso e o paciente diabético, ele não pode deixar de tomar medicação. Ah, mas a minha glicose hoje está normal. Ele não pode. Diabetes é uma doença crônica. É uma doença que se tem controle, não se tem a cura.
E pelo fato de se ter o controle e não se ter a cura, é importante, né, você fazer uso da medicação como o médico mandou, independente se a tua glicose deu baixa ou não. É importante fazer sim o uso sempre da medicação, tá? Marcos aqui mandou uma pergunta também. A gente tem um delayzinho, gente, como a gente tá fazendo um stream aqui hoje, a gente tem um delayzinho aí como é que se diz? Nas perguntas de vocês. Mas podem mandando, assim que for possível a gente vai lendo aqui. Marcos falou, esses remédios milagrosos vendidos na internet realmente resolvem o problema de diabetes? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? A gente sabe que tem pessoas que gostam de se aproveitar de determinadas situações. A gente vê isso aqui com essa questão do Covid-19. Né? Muita gente postando aí nos grupos, postando aí nas redes sociais, medicamento para o tratamento, tome e fique imunizado para o Covid-19. A gente tem que ter muito cuidado, tá, gente? Essas medicações, elas não curam. O que realmente como é que se diz? O que realmente controla é a medicação que o médico, o seu médico, ele vai passar de acordo com o seu problema. O Marcos falou, existe transplante de pâncreas? Olha, Marcos, com relação a fazer um transplante de pâncreas para você ficar livre do diabetes, né? Vou fazer um transplante de pâncreas lá para me curar do diabetes, me livrar do diabetes. Na verdade, até o dia de hoje, a medicina ainda não relatou casos como esse, né? Então, assim, o diabetes é uma doença que ele não tem cura, ela tem um controle, assim como também hipertensão. Eu sou hipertenso também, tomo meu medicamento todo dia e, graças a Deus, eu tenho a minha pressão controlada. Então, assim, dizer que hoje em dia o paciente foi curado por diabetes, na medicina, na ciência, esse relato não existe. Então, a gente tem que tomar a medicação para poder ter um bom controle aí desses níveis glicêmicos. Luana diz, não tem cura e é viver o resto da vida em tratamento para não descompensar e não ter complicações sérias. Justamente, né? Então, qual é o grande problema aí? Qual é o grande problema aí do diabetes? Né? A gente está falando aqui de níveis glicêmicos. O grande problema são as lesões. As lesões que o paciente ele vai apresentar. A gente tem aí as lesões vasculares, que é muito proveniente da glicose alta. E essas lesões são altamente difíceis de ser curadas. É importante nunca se atentar à internet, fazer tratamento de internet. Porque vizinho falou, porque fulano disse que esse tratamento é milagroso. É muito importante fazer um controle, um acompanhamento com um profissional, seja um médico ou seja um enfermeiro, né? Defendendo a minha classe, existem muitos enfermeiros bons aí que tratam aí de lesões, né? Na verdade, a nossa categoria, a enfermagem, é uma das categorias que mais, digamos assim, que mais está preparada aí para tratar das lesões, né? Porque como eu trabalhei com médico, uma médica, ela sempre diz, olha, lesões, feridas é com a enfermagem, né? A enfermagem que está aí de frente, que bota a cara, que faz. Então, assim, não se trata de uma consulta, tá, gente? Mas, assim, é muito importante, quando se tiver uma lesão, né, procurar um profissional para fazer a avaliação, né? Nem toda lesão ela vai ser igual, nem toda lesão ela vai responder igual. A Lida, ela está dizendo aqui, a medicação e a alimentação saudável. Isso sim, Lida. A alimentação e medicação saudável, a medicação e a alimentação saudável é essencial para manter esse controle, tá? E aí, gente, a gente tem o seguinte, qual o grande problema? São essas lesões, né? Essas lesões são lesões difíceis de ser curadas. E essas lesões que são difíceis de ser curadas são difíceis por quê? Porque o açúcar não chega dentro da célula. O açúcar, ele está lá na corrente sanguínea. Eu preciso do açúcar dentro da célula para poder fazer a célula se regenerar. Quando a gente está doente, se a gente não se alimentar bem, a gente não se cura. A doença, ela não sai, a doença sempre ela vai existir. E qual é o alimento da célula? O alimento da célula é a glicose. E a glicose não chega porque eu não tenho meio de transporte. Quem é o meio de transporte? O meio de transporte aqui que a gente está falando é a insulina. Por isso que o paciente diabético ele precisa fazer uso da insulina. Tá? E aí aquele paciente que... Todo paciente diabético, gente, todo paciente diabético, um dia ele será hipertenso. Um dia ele será hipertenso. Por quê? O diabetes ele leva a vasculopatias. São as doenças arteriais. As doenças coronarianas também.
E com isso, acaba levando o quê? A nefropatia também diabética, também a nefropatia pode levar o paciente a ser um dia hipertenso, né? Então, assim, é muito bom o paciente diabético seguir a regra direitinha, tomar a medicação na hora certa, fazer sua alimentação na hora certa, para não ter problema. Como eu disse, ninguém vai virar diabético da noite para o dia. O diabético nada mais é do que uma onda que vem todo dia, todo instante, toda hora, tá ali, ó, evoluindo. E a gente precisa frear essa onda. Por isso que é importante a alimentação saudável, práticas de atividade. Eu odeio comer pão integral, odeio comer arroz integral, comida de dieta é um saco. Mas, infelizmente, para você ter uma boa qualidade de vida, infelizmente, agora será necessário. Então, é importante boa prática também de atividade física e o uso também da medicação, né? Então, eu recebo muito, atendo também muitos pacientes também com lesões provenientes do pé diabético, que é uma das complicações também muito comum, o pé diabético. São aquelas lesões que não cicatrizam, as pessoas têm um costume de botar tratamento caseiro, fazer medicamento lá caseiro, fazer chá, lavar o pé, isso acaba infectando. Gente, é muito sério o paciente quando ele tem um problema, é muito sério, ele precisa fazer avaliação com um profissional. Se ele não faz avaliação com um profissional, ele vai sofrer sérias consequências, né? Então, assim, tem que ter cuidado, gente. Tem que ter cuidado, porque diabetes não é brincadeira, tá? E aí, a gente tem mais uma pergunta aqui, pergunta da Vera. Quem é diabético pode comer fígado de boi, pera e uva? Coracinho está perguntando. É isso aí, Coreca. Minha avó aí do coração. Um grande abraço, um beijo aí para você. Tá aí participando da nossa live, tá? Olha só, fruta, na verdade, não é contraindicado. O que precisa é um controle. Paciente chega para mim, Edno, eu posso chupar manga? Você pode sim chupar uma manga uma vez na semana, se tiver controlada 2 vezes na semana. O que não pode é você sentar com uma bacia de manga e chupar uma bacia de manga. Sentar com uma bacia de uva e chupar uma bacia de uva. Então tudo precisa do controle, tudo em excesso é prejudicial. E para você que já tem o diabetes, isso também é extremamente prejudicial. Então pode comer. Fígado uma vez na semana é bom, que é rico em vitamina E, outras vitaminas também, né? Débora tá aí, Débora também pode me ajudar nessa questão. Ela como nutricionista, ela pode dar mais orientações com relação a isso, né? A minha área é a área da enfermagem, mas ela que tá aí com a gente, ela pode dar sim algumas orientações, né? Então é importante poder comer, pode comer. Agora tem que comer com cuidado, com restrição. Não é porque pode comer, pode, né, soltar aí e comer à vontade não, porque aí vai ter sérias complicações com relação a isso, né? E aí a gente tem as lesões, como eu estava falando. Então é muito complicado porque, acima de tudo, a glicose ela influencia diretamente, tá? A galera tá mandando perguntas aí, e aqui eu tenho a pergunta também de uma nossa seguidora, né? A Maiara, que é nossa seguidora, mandou um vídeo também, que ela tá aqui com a gente nessa live, né? Maiara, ela mandou um vídeo e vou pedir para nossa produção soltar o vídeo aí para a gente ver direitinho. Oi, professor Edno, tudo bem? Eu queria que você me explicasse a diferença entre lesão por pressão e escaras. É isso aí. A Maiara mandou, tá querendo saber, né, a diferença entre lesão por pressão e escaras, né? Na verdade, a lesão por pressão, ela é desencadeada quando o paciente, ele tá lá, ele fica acamado, né? O paciente acamado, um exemplo, o paciente que tem as complicações lá de AVE, o paciente que teve lá um comprometimento, uma amputação, tá lá acamado. Então, a imobilidade no leito, a falta de movimentação no leito, acaba levando o quê? Acaba levando o paciente até a lesão por pressão. O nosso tecido, tá, gente? O nosso tecido, ele só suporta a pressão por 2 horas. Então, se você está deitado lá, numa determinada posição, a cada 2 horas é necessário que você faça a mudança de decúbito. Então, as pessoas costumam confundir, né? Para quem é da área da saúde, a gente sabe que a terminologia mudou. Hoje a gente não chama mais de escaras, né? A gente não chama. Escara, na verdade, é uma lesão que tem tecido necrótico. O nome hoje que a gente fala, né, é a lesão por pressão. Por que lesão por pressão? É aquela lesão que o paciente está lá muito tempo na mesma posição e acaba ocasionando em morte tecidual. E aí,
como é que se diz? O paciente, ele acaba tendo sérias complicações, a lesão. Então, hoje em dia, a gente não chama mais de escaras. Hoje em dia, é lesão por pressão. A gente tem uma mensagem aí da nossa querida Débora. Então, a Débora disse, pode comer de tudo dentro de uma alimentação inteligente. Né? Verdade, Edno. Bacia nunca dará certo, realmente. Né? Uma coisa é você comer uma quantidade mínima. Outra coisa é você exagerar aí nessa alimentação. Comer aí de forma demasiada. E aí não tem cristão quem aguente. Não entendi aqui o que a professora Larissa falou. Teve problema com o vídeo. Eu vou repetir aqui o vídeo da Mayara para ver se dá para a gente escutar novamente, né? Pedir aí para a nossa produção repetir aí o vídeo. Oi, professor Edno, tudo bem? Eu queria que você me explicasse a diferença entre lesão por pressão e escaras. Na verdade aí o áudio ficou um pouco baixo, né? Eu acho que foi isso, não foi? Então, assim, gente, a Mayara ela perguntou a diferença entre lesão por pressão e escara, né? Foi o que eu falei. A lesão, a gente está tendo um problema com a internet não está nos ajudando hoje, né? A internet está travando um pouquinho e aí eu peço aí desculpa a vocês por conta da nossa transmissão. Realmente esse momento, né, esse horário também muita gente em casa, na verdade todo mundo em casa, né, fazendo uso da internet e aí acaba que fica sobrecarregado o sistema e aí acaba a internet de todo mundo dando esse bangzinho aí, né? Professora Sam, entrando aí na nossa live, seja bem-vinda, né? Participando aí da nossa live, professora da escola, seja bem-vinda, professora Sam. Então é isso, gente. A lesão por pressão é isso. O paciente, ele fica lá várias horas fazendo o uso naquela mesma posição e acaba tendo esse problema com a pele. O tecido, ele só suporta 2 horas, né? E as escaras são aquelas lesões que têm um volume muito grande de tecido necrótico, tá? A gente tem um vídeo aqui também de outra seguidora nossa que mandou hoje pra gente, tá? Eu vou pedir para nossa produção colocar aí na tela, tá? Olá, professor Edno, tudo bem? Eu gostaria que o senhor tirasse uma dúvida. Todo paciente diabético terá lesão? A nossa querida Lislaine, né? Lislaine aí, participando com a gente aí também. Lislaine Moreira. Ela pergunta se o paciente com diabetes mellitus, ele terá lesão. Então, Lislaine, como eu tinha dito antes, né? Na verdade, são fatores que vão levar ao paciente para ter o aparecimento de lesão por pressão. São fatores. Então, se o paciente ele tem um controle, ele tem uma boa alimentação, ele faz o bom uso da medicação, né? Ele tem lá práticas de atividades físicas, são fatores que estão envolvidos nesse processo. Então, se ele faz lá tudo direitinho, a probabilidade dele apresentar alguma lesão por pressão é mínima. Né? É mínima. Então, assim, a gente orienta também esse paciente a fazer exames também de rotina, é muito importante, tá? Porque aí a gente controla essa glicose. Enquanto essa glicose estiver alta, eu não tenho a cicatrização da lesão. Então é muito importante, tá? Unir todos esses fatores: alimentação, medicação, atividade física, exame de rotina. É muito importante fazer esse controle para poder evitar de o paciente ter lesão por pressão. Então, não são todos os pacientes diabéticos, que vão evoluir com lesão, que vão evoluir com amputação. Tem muitos pacientes diabéticos que controlam seu diabetes, né, controlam lá seus níveis glicêmicos e não apresentam lá nenhum problema relacionado a isso, tá? A gente tem outro vídeo aqui, vocês também que tiverem aí dúvidas aí, podem mandar pra gente. A gente tem um vídeo aqui também de outra seguidora nossa, né? Vamos ver, eu vou pedir a produção para jogar aí na tela o vídeo da nossa seguidora. Professor Edno, tudo bem? Me tira uma dúvida. O hidrogel, ele pode ser utilizado em feridas na fase de cicatrização? Obrigada. É isso aí, né? A nossa querida Luciana Loren, né?
tá aí no seu plantão, trabalha aí no HDT, tá aí no seu plantão, mas mandou também aí a sua dúvida, né? A questão do hidrogel. Realmente, gente, existe muita discussão, né? Existe muita dúvidas aí com relação ao hidrogel. Muita gente orienta o hidrogel para ser um debridante, né? Muita gente indica o hidrogel por ser um hidratante. E aí, professor, o que realmente o hidrogel ele é? Na verdade, o hidrogel, como o nome já diz, hidrogel, né? É uma água em gel. Na verdade, o hidrogel ele é um debridante, que a gente chama de debridante seletivo. Ele é diferente da papaína, mas na frente eu vou falar um pouquinho da papaína. Se não me engano, a produção está me informando aqui que a gente tem um vídeo também sobre papaína. Daqui a pouco a gente fala sobre a papaína. O hidrogel ele é um debridante seletivo. O que vem a ser isso? O debridante seletivo é aquele produto que a gente coloca na lesão e ele só vai acabar com aquilo que é ruim. Aquilo que é bom, ele acaba, como é que eu posso dizer? Ele acaba preservando. Então, aquilo que é ruim, ele vem e extermina de uma vez por toda, né? E o bom, ele preserva. Então, o hidrogel, Luciana, pode sim ser usado em qualquer lesão. Lesão que esteja com o tecido desvitalizado, que é o tecido ruim, o tecido necrótico, como também em lesões em fase de cicatrização. Ele pode ser usado, tá? Agora, para isso, gente, é importante a avaliação do profissional enfermeiro. Um profissional enfermeiro, ele vai avaliar porque chega uma situação que o hidrogel, ele já não vai mais ser bom. A gente chega a um momento, né, que aquela transição da granulação para a epitelização, é importante que o enfermeiro ele avalie e ele saiba o momento exato de suspender o hidrogel e passar um outro tratamento. A gente tem aí vários tratamentos, né? A questão do óleo, o AGE. O AGE ajuda? O AGE ajuda. Eu não sou muito fã do AGE. O AGE, na verdade, ele não é um cicatrizante. Na verdade, o óleo, o AGE, ele é um hidratante. Eu não sou muito fã dele, não. Mas tem pacientes que não têm condições de comprar uma gase de rayon, uma outra cobertura, uma placa de hidrocolóide, então o AGE ele consegue resolver perfeitamente essa situação. Mas é importante isso aí passar por uma avaliação com um profissional. A Luana está perguntando aqui, geralmente acontece mais no diabetes tipo 2 e não é. Eu não entendi, professora Luana. A gente tem um delay aqui, eu não entendi essa sua pergunta aí. Não sei se foi uma afirmação. Se você puder mandar pra gente aí de novo, né? A Lid diz o seguinte, debridamento seletivo com relação ao hidrogel. Ela falou antes de você. Na verdade, o debridamento seletivo, né? O debridamento seletivo, ele é de extrema importância, né? Porque evita que essa ferida ela evolua para um quadro de gravidade, tá? Levando aí a uma gravidade, a ter lesões necróticas nas feridas e aí complica ainda mais o quadro do paciente. Eu quero lembrar aqui, gente, que a gente está fazendo pelo stream, tá? E existe uma questão do delay, né? A gente faz aqui a live e chega para vocês um pouco aí retardado, por conta do stream mesmo, dessa forma aí que vocês estão vendo aí, dessa aparência que vocês estão vendo aí da nossa live, tá certo? A gente tem mais uma pergunta aqui, tá, produção? Vou pedir para a produção aí colocar aí na tela para vocês, mais uma pergunta aí do nosso seguidor, tá? Boa noite, eu me chamo Marcos Antônio Araújo, sou diabético e tenho 57 anos. Queria fazer uma pergunta ao professor Edno. Professor, a glicose alta interfere na cicatrização das feridas? Sim ou não? Isso, nosso querido Marcos Araújo, né? Ele perguntando aí, Marcos é diabético, eu já acompanhei Marcos também alguns tratamentos aí com a questão do diabetes, né? Já teve aí complicações a glicose aí, né? Ele pergunta aqui, na verdade, se a glicose alta ela interfere aí na cicatrização da lesão. Sim, é o que eu digo sempre aos pacientes quando a gente vai fazer um tratamento, né? Não adianta, eu posso colocar pó de ouro na ferida, mas se a glicose não tiver controlada, não vai existir cicatrização. É uma série de fatores que vai influenciar nesse processo. Então, o paciente, ele precisa, para a cicatrização acontecer, o paciente, ele precisa estar bom da cabeça, né? Bom assim, com a mente preservada,
Porque se o paciente estiver naquele estresse, naquela angústia, naquela ansiedade, isso deprime o sistema imunológico. Sistema imunológico deprimido, eu já tenho uma lesão, tenho uma porta de entrada, é risco para infecção. A alimentação é essencial nesse processo também. O uso de medicamentos também é essencial. Medicamentos para controlar a glicose, tá? Medicamentos para cicatrização da lesão, nem pensar. Professor, o uso de antibiótico é necessário? Nem sempre o uso de antibiótico é necessário, tá, gente? Nem sempre é necessário. Precisa passar por uma avaliação médica, tá? Precisa ter aí um profissional avaliando para poder passar um antibiótico. Porque às vezes o antibiótico, ao invés de ajudar, o antibiótico acaba prejudicando esse processo cicatricial. Quero mandar um grande abraço aqui para Flávia Nunes, né? Tá parabenizando aí pelas explicações. Obrigado. Estou aqui tentando fazer aí o máximo, passar um pouquinho aí da informação para você. Você que está aí do outro lado, você que é diabético, você que tem um pai, uma mãe, um tio, um irmão, um filho diabético também. Porque as pessoas acham que diabetes, tá, gente, só acomete pessoas da terceira idade para lá. Só idosos, né? Ah, só vai acometer mais velhos. Não, né? Tem crianças que já nascem com diabetes tipo 1, que é aquela diabetes que já vem proveniente da fator hereditário, tá? Então, essa coisa de dizer que só vou ter diabetes quando tiver velho, isso não existe não. Né? Como eu falei, ninguém vai dormir e acorda diabético. São fatores que levam, né, a esse caso. Geralmente o corpo ele começa a sinalizar, no mínimo ali uns 6 meses antes. 6 meses antes o corpo ele começa a sinalizar. A glicose alta, né? Aqueles pacientes que já tá com glicosúria, que é urina, né? Glicose na urina. Isso também interfere, isso também já é um fator também preocupante. Quando o paciente ele urina no local e ali depois eu tenho a formiga ao redor, tá? Daquela urina, isso indica dizer que o paciente está eliminando glicose na urina. A glicose é uma molécula grande que não pode ser filtrada pelos rins, não deve ser filtrada. Quando está sendo filtrada, já existe lesão renal, então os rins do paciente já está também apresentando sinais aí gravíssimos, né? Então é importante, gente, fazer sempre esse controle aí com relação à questão da glicose, né? Quero lembrar vocês também que no dia 26, aí, de 3 horas, a gente tem uma live aqui também no nosso Instagram com o representante do conselho, nosso querido Dr. Wesley, né? Enfermeiro também aí, vai estar debatendo com a gente um pouquinho do enfrentamento que o Corém vem fazendo aí diante dessa pandemia. Então vai ser uma live bem legal, vai ser dia 26, às 3 horas da tarde. Aí eu vou estar aí com o Wesley, que é um dos fiscalizadores aí do Corém, né, trabalha aí na fiscalização e vai estar falando um pouquinho aqui dos desafios do Corém perante esse tempo de pandemia, tá? A gente tem outra live, a gente tem outro vídeo aí, pedir aí para que a nossa produção coloque aí, para que a gente tire aí as dúvidas aí dos nossos seguidores, tá? Coloca aí na tela. Olá, professor. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho um parente acamado e eu gostaria de saber o que eu devo fazer para evitar o aparecimento de feridas. É isso aí, Lívia. Lívia também está aí participando com a gente aí da nossa live. Você, né, que tem aí um paciente acamado, um paciente aí que vive no leito, a gente tem que ter cuidado porque, como eu falei antes, a imobilidade acaba levando o paciente a ter a lesão por pressão. Então, assim, não é colchão, tá? O pessoal tem aquela impressão, aquela falsa impressão que aquele colchão fala caixa de ovo, né? Casca de ovo que fala, tem aquela leve impressão que resolve, né? Aquele colchão e nada é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa de um colchão que você tem em casa. Não tem fundamentação científica nenhuma que ele é perfeito, tá? Não tem. Então, gente, o que realmente faz evitar o paciente a ter a lesão por pressão, nada mais é do que a mudança de decúbito. Existem os colchões pneumáticos, que são aqueles colchões que ele é ligado na energia, que fica inflando, desinflando, inflando e desinflando. Aqueles colchões, ele resolve um pouco
Quando o paciente está lá no leito de UTI, que a gente não tem muita mobilidade com esse paciente. Então ele resolve um pouco, mas o que resolve, o que impede o paciente de ter a lesão por pressão realmente é a mudança de decúbito. Essa mudança de decúbito ela vem de 2 em 2 horas, né? A gente tem até alguns reloginhos na internet, relógios esses, que mostram a hora exata para a gente fazer a movimentação com esse paciente. Então, a cada 2 horas, a gente tem que colocar o paciente numa determinada posição. Então, vamos lá. A gente começa sempre com o paciente na posição do decúbito dorsal. A cada 2 horas, a gente coloca ele em decúbito lateral esquerdo. Depois de 2 horas, decúbito dorsal novamente. Depois de 2 horas, decúbito lateral direito. E aí a gente vai fazendo essa mudança. Fazendo essa mudança, o seu paciente, o seu familiar, ele não vai ter lesão por pressão. Ele não vai ter lesão por pressão. Então, é a única coisa que resolve, tá, essa questão aí das lesões por pressão. Tá? E é uma fatalidade também, porque geralmente pega aquele paciente acamado, aquele paciente que tem hipertensão, aquele paciente que tem diabetes, né? E ali acaba o quê? Contraturando. É importante também o acompanhamento da fisioterapia, tá? A fisioterapia ela é extremamente aí importante nesse processo de cuidar do paciente acamado, tá? Então a fisioterapia vai estar ali ensinando algumas atividades, alguns exercícios para poder o paciente não contraturar, porque ele contraturando, né, a gente vai ter dificuldade para dar um banho, a gente vai ter dificuldade para movimentar ele no leito. Então é muito importante aí fazer essas atividades, tá? Existem aquelas bolinhas que o paciente fica na mão para quando ele tem um AVE, que ele tem lá a perda da força, né, na mão. Aquelas bolinhas, elas ajudam. Ajuda se o paciente realmente tiver consciência que quer ser ajudado. Porque o que acontece? Ele pega aquela bolinha, ele fica com aquela bolinha na mão. Ele acaba não estando fazendo exercício, aí esquece, fica com a bolinha na mão. Então, quando você retira a bolinha, a mão fica lá em garra. Vai ficando em garra, vai ficando em garra, vai ficando em garra, até fechar totalmente. E depois, para você abrir, vai ser complicado. Porque aí, se você forçar demais, você pode até luxar ou fraturar o dedo aí de um idoso. Então, é importante, gente, a gente fazer aí a mudança de decúbito e as atividades físicas, a mobilidade desse paciente para evitar aí complicações. A gente tem mais um vídeo aí também, pedir para a produção botar o nosso último vídeo aqui. Gente, se vocês quiserem também mandar pergunta, pode mandar sim, que a gente está aqui para responder vocês, tá certo? A gente tem mais um vídeo aí, vou pedir para a produção botar aí no ar, para a gente poder ver aí mais um nosso seguidor. Olá, professor Edno. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco das concentrações da papaína. Alberto Borges, né? Grande amigo aí, grande parceiro nosso aí, esposo aí da nossa querida professora Luana, que está aí também nos assistindo. Alberto, essa questão da papaína é uma questão também que levanta muita discussão, né? Quando usar papaína? Em que situação usar papaína? Né? E qual porcentagem a gente vai usar? Quando a gente fala de papaína, eu tenho papaína na porcentagem de 2% a 10%. Então, quanto maior a porcentagem, né, mais, como é que eu posso dizer, mais agressiva ela é. Quanto maior a porcentagem, mais agressiva ela é. Então, é importante não fazer o uso desta medicação, da papaína, de forma impensável, né? De uma forma aí que você não tenha o acompanhamento aí por um profissional da saúde, por um enfermeiro, por um médico, né? Porque o que é que vai acontecer? O uso dessa papaína pode agredir o tecido bom. Então, a gente orienta, né, quando usar a papaína, quem vai estar usando a papaína, a gente orienta os cuidados com os tecidos bons. Eu falei aqui, a Luciana perguntou sobre hidrogel. O hidrogel ele pode sim ser usado nas lesões, tanto lesões que tenha tecido desvitalizado, como lesões que já estão em fase de cicatrização. Mas é importante a gente lembrar o seguinte: é importante que quando eu tenho uma placa de necrose, o hidrogel sozinho ele não vai fazer uma ação eficiente. Ele não vai ali ser
altamente eficiente naquele debridamento. Então, às vezes, a gente tem que unir a papaína. Então, a papaína, eu tenho ela de 2 a 10%. Então, antes de você fazer o uso da papaína, chega um profissional da saúde, chega um enfermeiro, chega um médico e peça uma avaliação. Nem toda lesão precisa de papaína. Eu já peguei muitas vezes uma lesão que tinha lá uma placa de necrose, mas a placa estava solta. O que muita gente confunde, pensa que aquela placa é a casca da ferida, a crosta. E pensa que aquilo dali é o processo de cicatrização, né? Geralmente a necrose, ela retarda o processo de cicatrização. A necrose, né, ela prolifera micro-organismos ali naquela lesão, tornando difícil a cicatrização. Então já teve situações de eu chegar na casa de um paciente, ele ter lá uma placa de necrose, e eu mesmo consegui lá fazer o debridamento e retirar e não precisar do uso de papaína. Então retirei a necrose, coloquei lá o hidrogel. Então muito cuidado você que tem papaína em casa, que usa papaína, principalmente as papaínas de 6% em diante, 6%, 8%, principalmente a 10%, né? A 10% eu não vou chamar ela de ácido, não vou dizer que é um ácido, né? Porque a papaína não é um ácido, mas ela é como se fosse um ácido, ela sai corroendo tudo, né? Então é importante você fazer acompanhamento e seguir direitinho aí as orientações, a recomendação para o uso da papaína, tá? Existem algumas produções, né, algumas empresas que estão produzindo e não solicita levar ela para a geladeira, tá? Algumas já vêm aí com uma formulação diferente que você não precisa colocar na geladeira. Outra coisa, quando a gente fala também da geladeira, tá, gente? O sorinho fisiológico, que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida com relação a isso aí, né? Abriu o sorinho fisiológico, terminou de usar, coloca na geladeira. Gente, não precisa, tá, gente? Isso aí é um mito que a galera tem, que as pessoas usam, né? Soro, gente, não é para estar na geladeira. Soro é água com sal. É água com sal. Então não precisa, o sal já é um conservante. O soro, depois de aberto, ele só vale por 5 dias. No máximo 5 dias. No máximo 5 dias. Quando você usa, tampa ele direitinho, conserva ele no local longe da temperatura, né, longe do sol, né, no local arejado, ele vale por 5 dias. Não precisa colocar. Limpar a ferida com soro gelado é um veneno. Eu atraso o processo cicatricial. Aquelas células que demorou um determinado tempo para se regenerar, quando eu jogo o soro gelado, eu acabo. Faço choque térmico e acabo. Não precisa colocar o soro na geladeira. Se você tem uma lesãozinha pequenininha, você pode usar as ampolinhas pequenas para poder limpar, né? Eu acho que eu não tenho aqui uma aqui agora para mostrar a vocês. As ampolinhas de soro fisiológico pequenininha. Quando a lesão é grande, aí sim eu posso utilizar os soros, né? Os soros, pronto, aqui, ó. Quando a lesão é pequenininha, a gente pode usar uma ampolinha dessa, molha lá a gaze para fazer a limpeza. Quando é grande, a gente usa o soro. Por quê? Soro, gente, depois de aberto, só vale por 5 dias, não adianta. Para nebulização, eu guardo, faço nebulização com o soro que está na geladeira. Totalmente errado. Se você já vai fazer nebulização, porque o paciente já apresenta dificuldade respiratória. Se ele apresenta dificuldade respiratória e você está fazendo nebulização com soro gelado, o soro ele faz o quê? O estreitamento das vias aéreas. Dificulta ainda mais esse processo da respiração. Então, gente, soro não deve ir para a geladeira. Nem para limpar feridas, nem muito menos para fazer nebulização. Nebulização, né, a gente usa o sorinho aqui, ó, já é 10 ml ou de 5 ml, já é uma quantidade certa para fazer a nebulização. Não coloque soro na geladeira. É soro para lavar o olho? Também nem pensar. O sódio que tem acaba irritando ainda mais o seu olho. O bom é lavar com água gelada, tá? Flávia tá perguntando aqui, a nossa live também já tá, daqui a pouco se encerra, né? O Instagram ele só libera 1 hora de live. Flávia, ela está perguntando aqui se eu podia explicar sobre diabetes em crianças, né? Antes disso, eu queria lembrar vocês que no dia 26, né, com o Dr. Wesley, a gente tem uma live também aqui no nosso Instagram. Dia 26, às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. A gente tem uma live aqui no nosso Instagram, tá? Com o representante aí do Corém. Minha coordenadora, a gente ainda tem tempo aí para continuar com a nossa live?
Ainda tem 2 minutos, né? Daqui a pouco a nossa live aqui, ela cai, porque a gente tem um tempo, né? O Instagram, ele me dá esse tempo, né? Ele dá esse limite. Eu espero ter respondido aí a todos, deve ter ficado claro. Mas aí, a questão do diabetes em criança. Geralmente, é uma situação difícil você lidar com uma criança que é diabética, né? Imagina uma criança dessa chegar numa festa, onde tem doces, guloseimas lá, e ele se contentar e não comer nada. E se contentar e não tomar nem um copo de refrigerante, comer um bolo. Que criança, vocês sabem, né? Todo mundo aqui foi criança, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Criança adora um açúcar, né? Até adultos mesmo. Eu vejo aí pacientes diabéticos, né? Que são assim, fanáticos, né? Você dá uma escapulida lá, quando menos espera, tá lá o paciente, né? O idoso com uma fatia de bolo comendo. Ah, é só um pouquinho, não faz mal, não. Faz sim, né? Faz. Esse pouquinho aí é que vai lhe matando aos poucos todos os dias, né? Então tem que ter muito cuidado, gente. Tem que ter muito cuidado com isso aí. E o diabetes em criança, na verdade, geralmente é difícil, né, o diagnóstico. A criança ela começa apresentando alguns sinais, né? Pele fria, pálida e pegajosa, né? Vontade de vomitar, acorda enjoado de manhã, acorda tonto. Tem alguns sinais e sintomas que pressupõem aí um diabetes. Então, na criança, geralmente é bom fazer os exames de rotina, tá? Lembrando que aquela furadinha no dedo que a gente faz, aquela furadinha no dedo, ela não é um método para a gente fechar um diagnóstico. Aquilo ali é um método de alarme, mas ela não fecha o diagnóstico para o diabetes mellitus, tá? Então é importante, gente, a gente manter o acompanhamento, fazer as consultas periódicas. Quem é diabético, fazer o uso da medicação direitinho, para que a gente consiga aí manter uma boa qualidade de vida, tá certo? Gente, a gente vai chegando ao fim, a nossa live já está aqui no finalzinho, né? Eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui presentes na nossa live hoje, tiraram dúvidas, mandaram perguntas, a galera que mandou vídeo também pra gente hoje, né? A gente reproduziu aqui, eu espero ter tirado a dúvida de vocês e em breve a gente volta com mais live, tá certo? Uma boa noite, fiquem em casa, né? Fiquem todos aí com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.